Tim Berners-Lee, eu não lembro quanto tempo atrás, mas eu lembro que ele estava numa entrevista e depois ele até fez um artigo sobre isso, falando sobre o quão frustrado ele estava, né? Porque assim, ele é um dos caras que fez parte né, o cara conhecido como o pai do www, e ele estava muito insatisfeito com o rumo que a internet estava tomando. Ele tinha essa frustração, né, em relação a fake news, em relação a controle governamental, enfim. Você tem um pouco de frustração para onde a internet apontou ou não? Veja, o que aconteceu com a internet foi uma concentração. Essa concentração, evidentemente, leva em conta, ou pelo menos se vale, né, do comodismo do usuário. Nos velhos tempos, você precisava cavar o que você procurava na rede, né? Sim. E descobrir onde ele estava, ir lá buscar e tal. Hoje, graças a ferramentas de tecnologia, acontece o contrário, as coisas que te procuram. Então você não precisa fazer nada, você fica parado e as coisas caem em cima de você, né? Então, isso começou na época do América Online, depois do CompuServe e tudo mais. Quer dizer, houve uma tendência do que a gente chamava de jardins murados ou coisa assim, ou seja, áreas que te forneciam o que você queria, o browser que você queria, as notícias que você queria, os joguinhos que você queria, a companhia para discutir os assuntos que te interessavam. E com isso você, de alguma forma, se acomodou e passou a procurar menos coisas na internet. Isso, evidentemente, tem aspectos negativos importantes também. Essa concentração, acho que essa é uma coisa que o Tim Berners-Lee tem sempre ressaltado. Devíamos tentar, de novo, ir na direção de uma descentralização, onde você pudesse, de fato, explorar a rede como um todo e não ganhar isso aí já mastigado do jeito que alguém acha que você gostaria. Então, mas isso é um jogo difícil, porque evidentemente cada vez as pessoas têm pouco tempo, é confortável você ficar sentado e receber o que recebe, é fácil você imaginar que aquilo que você está vendo é a internet toda, então no final a internet toda acaba sendo a plataforma que você usa, e esse é um dado da situação atual. Nós gostaríamos que isso de alguma forma arrefecesse, né? Variasse um pouquinho, fosse na direção de uma internet mais distribuída como era na sua origem, né? Onde você não tinha pontos importantes de concentração. Mas, Demi, como fazer isso? Ou melhor, tem um caminho factível para fazer isso que não seja destrutivo? Veja, uma das coisas, boa parte dos males trazem também o seu remédio meio embutido, né? Então, por exemplo, um excesso de concentração gera um excesso de poder nas plataformas, gera um excesso de controle. Uma hora você vai achar que está sendo controlado em excesso, você vai procurar alternativas, vai haver alguma alternativa por aí, alguém vai criar outra plataforma, outra distribuição. Então, você já vê isso acontecendo em redes sociais, em algumas plataformas, você tem alternativas, você tem buscadores com alternativas, você tem alternativas variadas, que não são ainda a volta da internet distribuída, mas de alguma forma diluem um pouco esse poder concentrado que, certamente, como tudo que é concentrado, pode ser perigoso. Eu não acredito que nós voltaremos a uma situação em que cada um cuida do próprio sítio, etc. e tal, porque você quer uma empresa de hospedagem, você quer usar a nuvem para não ter que esquentar a cabeça com detalhes técnicos, quer dizer, isso é mais ou menos irreversível. Mas talvez sair de uma situação muito de oligopólio, né, onde você tem muito poucos fornecedores que de alguma forma controlam o que você vai receber ou não, já acho uma ajuda razoável. Mas, Demi, vamos lá. Hoje, olhando para os usuários, hoje você tem a questão da lei de Metcalfe lá, né, do valor da rede. Uhum. É muito difícil para o usuário comum fugir disso. Sim. Né? Por exemplo, vamos dar nome aos bois aqui. Pô, como é que eu saio do Instagram? Está todo mundo lá. Sim. Aí eu saio do Instagram, vou para o TikTok. Eu troco 6 por meia dúzia. A hora que a gente fala dessa... Quando você me falou, me veio à cabeça a curva de aprendizado, né? A gente tem isso. A gente passou por alguns momentos disso na internet. A gente fazia, por exemplo, com a informação que a gente botava lá, a gente já toma um pouco mais de cuidado. A gente já aprendeu a lidar um pouco mais com rede social, ainda precisa lidar mais. Mas existe uma curva de aprendizado. Mas eu tenho a percepção de quando você fala de que talvez essa curva de aprendizado... Talvez não dê tempo de ter essa curva, né? Porque hoje o que a gente tem em algumas dessas plataformas é quase um monopólio absoluto. Mensageria no Brasil, 99% dos celulares tem WhatsApp. Então não dá nem para chamar de monopólio isso, é um monopólio absoluto. Ainda que tenha alternativas. Os meus amigos que estão usando o Telegram, a gente também vai falar sobre ele ainda hoje, são párias.
são pessoas que perderam o contato com os amigos. A minha pergunta é essa, assim, porque a minha percepção é de que se a gente deixar a coisa levar na curva de aprendizado, essa solução não virá. Ao mesmo tempo, me incomoda a canetada. Porque a gente tem histórico de quantas vezes a canetada é ruim, mal feita, enfim. Por isso que eu estou jogando essa... Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas... Então, isso depende muito do que nós estamos falando, quer dizer, até quão distantes nós estamos da estrutura básica da internet. Se você pegar uma mensageria, né? Uhum. Mensageria é um sucedâneo da telefonia, basicamente, tanto que eu uso o número de telefone para isso. E ela tem, digamos, talvez menos controle sobre o que você faz, porque você continua mantendo o seu grupo de interlocutores. Né? Você pode fazer um a um, né? Eu falo com alguém, em vez de usar o telefone, eu uso... Perfeito, você não tem um algoritmo ditando o que você vai escutar. Isso, você não vai receber uma mensagem que ninguém mandou para você porque o sistema achou que você devia receber. Sim. Então, esse é um nível de coisa. Se você fazer a analogia boba, como em geral as analogias são com telefonia, você também não tinha muita alternativa na época da telefonia. Você tinha que ligar para alguém, você tinha que usar a telefonia. Você não tem a telefonia do A e a do B, né? Não, no caso das mensagerias você tem algumas alternativas, mas o que eu queria ressaltar é o tipo de serviço que você tem nesse caso. É um serviço que está substituindo, né, o que era a telefonia antiga, ou da mesma forma que o correio eletrônico substituiu o correio tradicional. Uhum. Então, mesmo no correio eletrônico, são coisas que são praticamente embrincadas na internet. Estão dentro da estrutura básica e você tem N fornecedores disso, mas tudo tem que estar interligado, senão nada vai funcionar. Então, isso é uma linha. Outra linha, que é uma linha mais de conteúdos, que começa com hospedagem e depois indica coisas para você, tipo YouTube, tipo Instagram, tipo Facebook. Aí você está numa situação diferente. Elas têm iniciativa. E as iniciativas que elas têm, eventualmente, te indica coisas ou faz com que você se mantenha na área de conforto ou na área em que você não é provocado. Então, obviamente, a estratégia comercial, e aí não estou julgando o valor, se presta ou não presta, é dar ao cara o que o cara quer. Se ele quer esse patê de maçã, eu vou dar mais disso para ele, porque ele está feliz com isso. Eu não sou louco de dar um treco diferente. Então, independente digamos, de malícia no processo, o simples processo comercial de manter o sujeito mais tempo ligado já gera uma espécie de vício no indivíduo natural, Sim. porque você dá para ele o que ele sempre quis. E isso é uma coisa que, se o usuário não se policia, ele não percebe isso. Ele fica na região de conforto dele e está tudo funcionando bem, ele recebe o que ele queria, tudo que ele pensa é reforçado pelo que ele recebe, porque evidentemente ele recebe o que foi definido como sendo o melhor para ele. E isso gera, na minha opinião, uma tensão social gigantesca. Esse processo atual que nós temos dicotômico aí, que é um processo muito ruim. Sim. Porque você é sempre alimentado com mais do mesmo. Né? Então isso é uma coisa complicada. E nessa região que eu preferia que houvesse uma melhor diluição aí. Né? Mas vamos lá. Eu sei que nós estamos só batendo um papo aqui, tá, Ademir? Mas assim, qual é o caminho para isso? O caminho é a gente ter um grupo envolvendo sociedade civil, envolvendo legislativo para discutir. Porque se a gente deixar na mão desses grupos decidirem as regras, não vai dar certo, como já não deu. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente simplesmente culpar esses caras e falar vocês são responsáveis, não me parece ser a solução. A solução me parece ser, de alguma maneira, a sociedade criar uma regra e obrigar que essas empresas sigam essa regra. Faz sentido isso ou não? Então, isso é complicado. De novo, eu sou contra tutelar o usuário. Acho que o usuário... O problema é que cá entre nós, vamos falar a verdade. A internet abriu uma caixa de Pandora inesperada. Quer dizer, gerou um prazer, né, ao usuário que ele não tinha, o prazer de ouvir a própria voz. Né? Eu até escrevi uma vez sobre o mito do Narciso. Quer dizer, nós nos apaixonamos pela nossa própria imagem na rede. Então, toda vez que alguém diz que gostou do que a gente fez ou
ou repete, ou vira seguidor, isso reforça o seu ego e o seu prazer de dizer, opa, está dando certo. Então, esse é um negócio que está sendo explorado por esse pessoal. Sim. Mas isso está na natureza humana. Então, eu acho que o jeito de você se livrar disso é um processo cultural longo. Acho que a gente não tem saídas curtas culturais. E eu teria muito medo de coisas do tipo, vamos evitar que o sujeito seja exposto a coisas ruins ou coisas erradas, porque aí você precisa ter um cartão, aí, um sensor onisciente que sabe o que é verdade e o que é falso e decide o que é bom e o que é ruim para você. E todos nós somos já adultos e vacinados, agora realmente, literalmente. Acho que não há por que você precisar de uma tutela nessa área. Então eu tenho medo dessas coisas do tipo, não alimente o cara com coisas que estão erradas ou que estão... Porque isso ele teria que decidir por conta dele. Então, na minha opinião, isso é uma espada de dois gumes, é uma lâmina de dois gumes, onde você pode ter problemas dos dois lados. Eu entendi sua opinião. Eu tenho receio se a gente não consegue, se dá tempo da gente ter essa curva de aprendizado, sabe? Porque as coisas estão tão rápidas hoje e o que a gente tem visto é uma escalada muito grande de ódio, polarização, fake news, e que eu acho que nós estamos caindo num paradoxo desse. Uhum. E aí, Demi, até uma coisa que eu ia te perguntar, porque assim, eu tinha uma opinião muito parecida com a sua no passado. De falar, cara, não é para mexer, obviamente que não é terra sem lei, não é isso. A gente tem a legislação do mundo de átomos que serve para a internet. Obviamente que você tem que dar um ajuste ou outro, alguma coisa, mas eu tinha muito essa visão de que não precisa de uma lei específica. Mas hoje a coisa deu uma guinada tão grande e que eu acho que essa guinada está levando a um caminho que pode destruir tudo antes da gente conseguir ter essa evolução natural. Esse que é o meu minha aflição, sabe, Demi? E aí eu não tenho essa resposta. Mas o que me parece ser mais lógico é isso. Talvez a gente, eu não gostaria de deixar isso só pro Estado. Primeiro porque a gente já viu que os políticos, não estou nem fazendo juízo de valor dos caras, mas tecnicamente falando, esses caras não sabem o que está acontecendo. Mesmo lá fora, a gente viu quando o Facebook foi lá no Senado, quando o Google, as perguntas que eram feitas eram assustadoramente inocentes e mal, né? Os caras não sabiam o que estavam falando. Então eu não gosto que seja o Estado, eu não acho que deveria dar para essas próprias plataformas tomar a decisão, porque a decisão vai ser obviamente pelo lucro, e tá tudo bem, mas pra gente não. Então eu fiquei imaginando que talvez um caminho seja a gente se organizar enquanto sociedade para discutir isso, para criar regras básicas para isso. Mas eu entendo a sua aflição, assim, de não deixar de não deixar a gente tutelar o usuário, porque o risco disso é novamente o controle também, né? Então, veja, o ponto aqui, de novo, é uma questão de comodismo e de por onde se você procura a moeda debaixo do poste de luz ou procura onde a moeda está, né? Uhum. Então, pega uma plataforma genérica. Eu acho que, primeiro, existem coisas que ela distribui porque alguém colocou lá o conteúdo e esse alguém colocou o conteúdo mirando, digamos, o time dele ou o time dele é expandido ou coisa assim. Você, nesse caso, tem um responsável, claro, que é o cara que colocou o conteúdo. Se ele colocou algo que é malicioso, de propósito, danoso, você devia ir atrás do cara e dizer, ó, você está vendendo um conteúdo vigário aqui, você está fazendo estelionato, são crimes que já existem, difamação, calúnia, são coisas que existem, estão classificadas e vai em cima dele. Você querer que a plataforma faça isso, você está criando uma segunda categoria de justiça. Quer dizer, você tem uma justiça adicional, além da justiça normal, onde a plataforma vai dizer, não, isso é calúnia, ou isso não é, não, isso de fato é o conto do vigário ou não é. Aí eu já tenho um pé atrás sério. E uma coisa que dá para fazer, eu estou na sua linha, você devia tirar o ativismo de sistemas e de plataformas no seguinte sentido: eu não acho razoável que você me indique coisas a seu critério se eu não souber com que regra você está me indicando isso. Quer dizer,
por exemplo, já teve nos vários tempos, me lembro no começo da discussão sobre como proteger crianças ou não, você tinha em escola, você tinha a lista de sítios liberados onde você podia acessar, então em vez de você vetar outros, você dizia o que podia, o que não podia. Se nós tivéssemos um jeito de alguma forma... Whitelist, né? Isso, um whitelist. Se nós tivéssemos de alguma forma num esquema em que poder dizer o que eu quero, o que eu não quero, meu medo é deixar isso por conta de alguém que vai, como você mesmo disse, maximizar o retorno. E, mais que isso, de uma forma não transparente. Você toda hora recebe coisas que você não tem a menor ideia porque recebeu, porque isso é uma junção de inteligência artificial com dados seus, com o que foi colocado lá. Você, na verdade, tem uma imagem, você tem um segundo eu na rede que não é você, que parece muito com você, pode ser até mais parecido com você do que você acha, ou pode ser diferente daquilo. Ou do que você gostaria. Ou do que você gostaria, exatamente. Mas isso está sendo montado, e aí, por isso, por exemplo, uma lei como proteção de dados é uma lei importante, o Marco Civil é uma lei importante, quer dizer, nós temos leis nessa área. Meu medo é que nesse afã de gerar um resultado positivo, a gente use meios que não são adequados, quer dizer, a velha história de meios, de fins não justificarem os meios, né? Só para dar exemplos clássicos aí, o filme lá qual era aquele filme que o cara assumia que você era criminoso e tipo do Tom Minority Report. Minority Report. Isso foi um Minority Report. É um caso desse, que você assume a priori que, dado o histórico do cara, o cara é do mal. Nossa, como é que chamava as meninas lá? Aquelas que ficavam flutuando lá, como é que era o nome? Tinha um nome. Prescientes. Prescientes. Então, esse é um caso, né? Outro dia eu estava discutindo, falando, mas o cara tem potencial de te agredir. Eu falei, bom, o cara tem, todo mundo que tem duas mãos pode me dar um soco. Precog. Desculpa. Precog. Eu vou querer que todo mundo, então, que tem duas mãos, ande de algemas para garantir que não vai me dar um soco. Esse risco, a gente teve essa discussão na época do Marco Civil, né? Porque existia um dos caminhos onde a plataforma, lá, Facebook, Google, etc. e tal, se ele fosse alertado por alguém que um conteúdo era ruim, a partir daquele momento ele ficava responsável. E isso poderia gerar toda uma censura, né? Certo. Que é um exemplo disso, quer dizer, isso não foi julgado ainda pela justiça, só porque um cara me avisou que isso é ruim, e aí eu já passo a ser responsável, claro. E aí como ele não ia assumir a responsabilidade à toa, ele ia cortar censurar o negócio e ia censurar. Essa era o Notice and Takedown, que era feito basicamente primeiro para conteúdo com direito autoral, mas depois podia ser expandido. Quer dizer, e aí cá entre nós, qualquer coisa que me desagrade, eu vou dizer que não é para colocar. Não, e você tem hoje milícias virtuais que iriam agir para fazer isso, né? Esse é mais forte, Demis. Tá bom. Esse eu gostei também.